Live streaming is on. Aí, está transmitindo nesse endereço aqui. Está transmitindo? Você ainda está no chat lá? Qual chat? Do Google? Aí, então, lá do YouTube. O chat do YouTube? Tô. Só que eu vou entrar aqui pelo computador, então, que estava no celular. Está no Jitsi. Está no Jitsi. A gente está transmitindo a tela do Jitsi. Está transmitindo a tela do Jitsi? Cadê o endereço? É isso. Tá no chat do Jitsi. Está no chat do Jitsi. Esse último aqui? Endereço. Isso. Vou mandar para você. Aí você cola lá no YouTube como ATAUJ2N. Termina com 6K, 6FK. 6K. Então, deixa eu entrar no YouTube. O problema é o canal YouTube. O problema é o canal YouTube do... O problema é o canal YouTube do Cultura Digital e Democracia. Raquel, Claudinho, manda aqui o... quem é que mandou lá? Transmissão aqui. Deixa eu só entrar no WhatsApp. Aí, mandei. Mandou? O Paulo Renan mandou, pronto. E aí, deu? Acho que sim, deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo. Acho que deu. Acho que agora foi. Aí, agora a gente finge que não. Foram 36 minutos. Todo mundo saindo do Zoom. Todo mundo saindo do Zoom. Ainda tem que sair do Zoom para liberar a memória aí do computador da galera. Tá transmitindo então? Tá, né? Tá transmitindo. Então, antes eles só estavam ouvindo a nossa voz, né? Agora eles estão ouvindo. Isso, agora eles só estão vendo, na verdade, a imagenzinha aí da nossa arte, mas do lado tem as nossas imagenzinhas aí, ó. Beleza, gente? Então... A minha aluna Roselete que estamos vendo, pronto. Todas as 16 pessoas que estão assistindo agora, muito obrigado pela paciência. Olha a Raquel, Raquel Boing, minha grande colega, estava comigo ontem à noite em aula, já está aí agora. Gente, é isso, muitíssimo obrigado, desculpe pelo atraso. Ana, manda mensagem para o Ficha aí, manda ele voltar. Estamos começando agora, então, a mesa redonda, teletrabalho e home office, direitos trabalhistas durante o isolamento. Com a professora Ana Silva, o professor Cláudio Santos e a psicóloga Pieta Dalegrave, qual é a pronúncia correta? Dalegrave. E eu na mediação aqui, pagando mico com o YouTube, professor Paulo Renato. Pessoal, então, antes de propriamente fazer uma apresentação mais dedicada de cada uma das pessoas, né, quero só contextualizar, a gente está aqui por conta de uma provocação da minha amiga e colega, professora Ana Silvia, que fez um post no Instagram a respeito do tema, teve muita repercussão, e a gente vinha trocando essa figurinha de fazer uma live a respeito do tema, né? Somos ambos professores de Direito do Trabalho, e aí foi natural a gente pensar no nosso colega, o professor Cláudio Santos, para poder estar aqui conosco, e a professora Ana Silvia trouxe a ideia de a gente dialogar com a Pietra Dalegrave, que tem um trabalho na área, e a gente busca uma interdisciplinariedade. Então, quero finalmente fazer então, a apresentação. A professora Ana Silvia da Fonseca Pinto Coelho é advogada e professora de Direito do Trabalho. Então, quero agradecer a Ana Silvia, não só pela disponibilidade nesse final da manhã de sábado, mas pela paciência. Bom dia, Ana Silvia. Bom dia, Paulo. Todos me ouvem bem? Tá tudo certinho para você? Estou ouvindo bem. Estão me ouvindo bem?
Depois, se o pessoal puder, quem estiver nos ouvindo, responder no chat, só para a gente saber se está tudo certo. Começamos bem, eu acho que esse é um dos males do teletrabalho, são as dificuldades que a gente precisa enfrentar com a tecnologia. Quando a gente estava aqui nos bastidores, a Pietra nos fez um comentário que eu acho que seria muito oportuno neste momento, que seria, nós não fomos treinados para essa nova realidade, então a gente está se acostumando com ela, e como toda realidade tecnológica, nós podemos nos deparar com problemas a qualquer instante. Então, eu acho que foi uma dificuldade que nós enfrentamos, espero que o bate-papo corra tranquilo, enfim, estão todos convidados, aqueles que já aguardaram pacientemente para nos ouvir e aqueles que ainda vão entrar. É um prazer estar aqui com o Paulo Renat, um colega de CEUB e um grande amigo, Cláudio Santos, Claudinho, outro grande amigo, nos lembra um pouquinho nossas bancas de monografia, que a gente fazia uma tríade, e é um prazer também conhecer a Pietra, que tem um trabalho muito interessante, depois, quem puder, siga o Instagram dela, ela fala um pouquinho sobre o trabalho também como perita forense, da psicologia clínica, e muito obrigada aqui, só agradecer. Então é isso, pessoal, estamos aqui com o professor Cláudio Santos da Silva, que é também advogado, também professor de Direito do Trabalho, também colega lá no UniCEUB, né, Cláudio? Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana Silvia, Pietra, os colegas advogados, advogadas, professores, professoras, alunos e alunas que nos assistem, né? Tivemos uma pequena degustação, né, dos problemas do teletrabalho, ou que ele pode vir a acontecer. Mas, Paulo, se até o Supremo Tribunal Federal, às vezes, né, não consegue realizar a sessão de forma em videoconferência, porque dá problema, fique tranquilo que acontecem esses problemas tecnológicos. Então, é um prazer muito grande, agradecer o convite, é uma honra estar ao lado de vocês. A Ana lembrou bem das nossas jornadas, dos nossos mutirões de banca de monografia no CEUB, e muito contente de poder conviver com vocês no CEUB, os colegas que também nos acompanham, e participar dessa live do grupo de pesquisa, né? O CEUB tem uma forte vocação para pesquisa, e o Paulo Renat aí à frente desse grupo, muito importante. Vamos embora, né, tratar desse tema de teletrabalho depois desses problemas, e que o Paulo estava ao vivo ali no YouTube, todo mundo no chat, faz isso, faz aquilo, todo mundo tentando resolver o problema do teletrabalho. Obrigado pelo convite, vamos ao nosso debate. E, por último, aqui apresentar, né, mas não menos importante, até para a gente poder oxigenar, né, as nossas ideias a respeito do direito do trabalho aqui, ter a honra aqui de receber a Pietra D'Alegrave, que tem um sobrenome até ligado ao direito do trabalho, a gente estava comentando antes aqui, mas que, obviamente, ela está aqui por conta do trabalho dela mesmo. Ela que é psicóloga clínica, atende adultos, atende casais e atende famílias, e tem também um trabalho como psicóloga jurídica, né, atuando como perita forense e como assistente técnica. É um prazer tê-la aqui conosco, Pietra. O prazer é meu. Bom dia a todos. Queria agradecer a professora Ana Silvia pelo convite. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu tenho uma grande admiração por ela. Agradecer também você, Paulo, Cláudio, por a oportunidade de fazer essa troca interdisciplinar, né, que eu acho muito importante um profissional aprender com o outro, colocar as duas visões, né, para o público. Então, muito obrigada. E, claro, né, a nossa ideia aqui acaba sendo necessariamente voltada para ter um olhar para além do direito, porque a gente sabe que a realidade de trabalho não é só direito, né, e muito pelo contrário, acaba que o direito para muitas pessoas é quase uma irrealidade, né? Infelizmente, acaba sendo uma ilusão e um campo de conhecimento que as pessoas ignoram até por entenderem que não vai lhes ajudar, né? Na maior parte das situações, né? A gente tem todos os clichês que o direito do trabalho acaba sendo o direito dos desempregados, né? E que só vai socorrer pessoas que já tenham sido mandadas embora e que não conseguem fazer valer os seus direitos durante a vigência do contrato de trabalho.
E o primeiro tópico que a gente tinha pensado em abordar aqui é, nesse contexto, a ideia do meio ambiente de trabalho e como ele dialoga com a ideia do teletrabalho. E eu vou passar a palavra primeiro para a nossa a convidada externa, então. Pietra, você vê no seu trabalho as pessoas reclamando de não estarem mais no meio ambiente de trabalho, estar atuando à distância e mais. Você via antes as reclamações a respeito de meio ambiente de trabalho, como o trabalho acabava interferindo na dinâmica familiar, né, com esses reflexos psicológicos? Uhum. Eu via já antes, né, as questões do ambiente de trabalho, elas sempre apareceram, né, mas nessa situação atual surgiram novas questões. Então, como eu estava conversando, né, com os colegas anteriormente, nós estamos tendo que fazer uma adaptação, adaptar o trabalho presencial para o teletrabalho, né? E eu queria trazer um conceito de homeostase. A psicologia entende a homeostase como uma estabilidade, um equilíbrio em que, para o indivíduo poder exercer as suas funções tranquilamente. E não só o indivíduo, mas todo um sistema, seja o sistema familiar, seja o sistema empresarial, né, dentro do trabalho. Então, quando vem uma mudança, quando vem algo externo, ele desequilibra essa homeostase, né? E nós temos que fazer aprendizagens, nós temos que fazer adaptações para reconquistar essa homeostase, esse equilíbrio, né? Por isso que, pensando no ambiente de trabalho, quando tem um fator novo, um novo protocolo, uma nova demanda, uma nova função, os funcionários eles passam por um treinamento, para eles poderem dar conta daquela nova demanda. E pensando na pandemia, então, nós fomos jogados nessa pandemia sem um treinamento prévio, né? Então, é difícil você sair de uma homeostase para atingir a nova homeostase, que é o que chamam do novo normal, né? Então, às vezes, nem sempre a gente consegue essas adaptações num tempo tão rápido, né? Então, está sendo cobrada uma potencialidade de adaptação muito rápida que nem sempre a gente consegue, né? Claro. E a gente não é que a gente não teve treinamento para a pandemia, a gente não teve treinamento para a família na pandemia, a gente não teve treinamento para ir para o supermercado na pandemia, a gente não teve treinamento para ficar em casa na pandemia, a gente não teve treinamento para trabalhar na pandemia, obviamente, né? Mas, entretanto, no trabalho a gente acaba tendo uma relação que nem sempre vai poder ter toda essa humanização na relação, né? E, Ana Silvia, você que estava, na nossa conversa, você se mostrou preocupada com a parte conceitual, né, na legislação, de estar todo mundo chamando tudo de teletrabalho, a gente que dá aula, todo mundo chamando tudo de EAD, e, né, EAD é outra coisa, a gente está dando aula remota, EAD a gente teria se preparado meses antes, o material todo pronto, a gente só faria pequenos vídeos, né, bem mais tranquilo do que esse jogada de bebê no rio para nadar que a gente foi colocado. A conceituação do teletrabalho, Ana Silvia, olhando para a CLT e para a medida provisória 927, como que você poderia apresentar essa parte de definição dos conceitos para a gente? Pois Paulo, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho melhor sobre isso ao longo de toda a nossa live, enfim, todo o nosso evento, mas o que eu percebo, e é algo que me incomoda muito, é que as pessoas passaram a não distinguir o teletrabalho, do home office, enfim, tornou-se tudo a mesma coisa. Então, eu percebo as pessoas dizendo assim, porque estou em teletrabalho, quando, na verdade, essas pessoas estão trabalhando de forma remota e fazendo exatamente aquilo que era feito dentro da empresa, com controle de jornada, com controle de produtividade, tudo que era feito da forma como era feito anteriormente, mas trabalhando de forma remota. E a gente não pode esquecer que a consolidação das leis do trabalho, no artigo 6º, e aí até peço licença para retomar esse dispositivo, porque a consolidação das leis do trabalho já dizia que
os meios telemáticos e informatizados de controle, comando e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais diretos de comando, enfim. A própria CLT já tinha dito que ela já trazia de antemão quais eram, na verdade, ela já antecipava, né, de que se não se distinguia o trabalho que era feito no espaço físico do empregador, do trabalho que era feito anteriormente, até obrigada pelo compartilhamento da tela, que não se distinguia o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, ou até mesmo realizado à distância, desde que fossem caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, a gente precisa entender que é possível a gente trabalhar nas dependências do empregador ou fora das dependências do empregador, no domicílio do empregado, sem que isso caracterize, e aí até vou querer a opinião dos meus colegas, mas sem que isso caracterize o teletrabalho. Na verdade, o teletrabalho, e aí a própria CLT também distingue, se o Paulo puder aqui, com a gentileza, compartilhar, a própria CLT traz o conceito, depois da reforma trabalhista, do que é o teletrabalho. O teletrabalho, no artigo 75B, se eu não me engano, a CLT vem e diz assim: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, a gente tem um capítulo específico dentro da CLT, regulamentando o teletrabalho, é o capítulo 2A, que vocês estão acompanhando aí pela tela, e temos uma regulamentação específica do teletrabalho. Inclusive, e a gente também vai tratar sobre isso, inclusive trazendo a possibilidade do empregador repassar para o trabalhador os custos, desde que isso venha ajustado por escrito, desde que inclusive tem a concordância do trabalhador. Então, a gente tem um regime específico que regulamenta o teletrabalho, e aí o que eu percebo atualmente? As pessoas têm chamado teletrabalho todo e qualquer trabalho feito fora das dependências do empregador, se utilizando, talvez, né, de alguns equipamentos tecnológicos, mas que, para mim, não se enquadraria propriamente no que a CLT chama de teletrabalho. E por que isso? Porque a medida provisória 927, e aí talvez a gente tenha um novo conceito de teletrabalho durante a pandemia. Então, para fins de pandemia e para fins de crise da Covid-19, a MP 927 trouxe um conceito que equipara o home office, o teletrabalho, todas as formas tudo, trazendo como se tudo fosse a mesma coisa. Então, aqui, ó, o Paulo teve a gentileza de colocar também a medida provisória 927 para trazer os dispositivos que regulamentam o teletrabalho. Então, o que eu acho que a gente pode abordar hoje e que seria muito interessante? Primeiro, o que é o teletrabalho? O que a gente caracteriza como teletrabalho? Quais são os efeitos do teletrabalho? Quais são os custos do teletrabalho? E quem deve arcar com os prejuízos do teletrabalho na saúde do trabalhador? Aqui, o artigo 4º da medida provisória 927, que vai vigorar, e aí a gente tem que ter bastante atenção, porque ela vigora durante o estado de calamidade pública. Então, nós estamos falando até dezembro, né, até o último dia de dezembro desse ano, pelo menos a princípio, diz que durante esse estado, a que se refere ao artigo 1º da medida provisória, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. E aí, segundo a minha visão, dá-se a entender que o teletrabalho, trabalho remoto, outro tipo de trabalho à distância para a medida provisória teria exatamente as mesmas consequências. E aí cabe algumas indagações para nós do tipo: o teletrabalho como previsto na CLT, que não tem o controle de jornada e que, apesar de polêmico, em princípio, né, estou partindo do pressuposto da letra da lei,
em princípio, não dá ensejo a horas extras, eu vou aplicar toda essa regulamentação para o teletrabalho durante a pandemia, ou nós vamos trazer como sendo coisas distintas? Como é que ficam os custos do teletrabalho para o trabalhador? Nós vamos regulamentar entre empregador e empregado? Como é que vão ficar... E aí, eu acho que não menos importante, como é que a gente vai tratar o adoecimento do trabalhador durante o trabalho? Seja físico, e aí questões de ergonomia, mesas inadequadas, cadeiras, má iluminação do ambiente, seja mental. E aí talvez a Pietra também possa nos falar um pouquinho sobre isso, como é que vai ficar esse impacto do teletrabalho na saúde do trabalhador. Então, eu acho que, levantando algumas questões aqui, Paulo, até para não me alongar muito, meu objetivo, e aí outros males do teletrabalho, eu até me perdi um pouco aqui nos dispositivos, agradeço ao Paulo pela disponibilização, mas o objetivo hoje nosso também é comparar para a gente dizer o que é considerado teletrabalho, ou pelo menos para a gente tentar dizer o que pode ser considerado teletrabalho, e se um dispositivo também muito polêmico da medida provisória, o empregador ele pode acionar o empregado fora da sua jornada de trabalho, sem que isso considere tempo à disposição, ou seja, o empregado ele pode trabalhar fora da sua jornada, durante o que a gente está denominando atualmente de teletrabalho, sem que a gente considere tempo à disposição, sem que isso dê ensejo às horas extras. Então, vamos tentar tratar um pouquinho dessas polêmicas aqui hoje. Isso aí. E eu acho que fica meio claro, Ana Silvia, ali no texto da medida provisória, a percepção de que, ainda que a medida provisória esteja tratando tudo de um jeito só, são 3 conceitos distintos, né? Porque senão ela não falaria em trabalho, teletrabalho, trabalho remoto e outros tipos, né? Então, quer dizer que é diferente. Ela está... Quer dizer que é diferente. Está propondo um regime jurídico idêntico, mas são 3 coisas diferentes. E a CLT tratava diferentemente, a reforma já deu uma bagunçada, né? E aí, o Cláudio, eu vou passar para você, mas quem fez... Na verdade, gente, toda essa primeira meia hora de atraso, tá? Cláudio, desculpa, eu vou confessar, foi uma ideia do Claudinho, para a gente poder expressar como é que é a dificuldade de lidar com os meios de produção, sabe? Porque, né, se fosse, como o Cláudio falou, lá na faculdade, né, a gente teria alguém para fazer isso, alguém tivesse treinado, alguém devidamente capacitado, né, Cláudio, para poder lidar com esse tipo de situação. Sem dúvida. Não, claro, a gente programou todo o atraso exatamente para, né, um exemplo empírico, uma coisa prática de como funciona o teletrabalho. Mas nessa mensagem inicial, nessa primeira intervenção, acho que a Ana Silvia foi muito feliz, como sempre, né, a professora Ana Silvia, não é à toa que é adorada pelos seus alunos e alunas, mas de fato, ela fez bem a pontuação do que nós temos na CLT, do que nós tínhamos na CLT, o que nós tivemos na CLT pós-lei 13.467, né? Eu brinco com os alunos, eu chamo de reforma, deforma ou modernização trabalhista, né? Ao gosto do freguês, como quer chamar essa lei 13.467, mas ela trouxe uma regulamentação específica do teletrabalho, né? Então, quando ela traz o artigo 75 alfanumérico, ela traz uma disciplina própria, né, que afasta alguns direitos previstos na CLT, dentre eles o Paulo falou, a Silvia falou também das horas extras, mas por uma questão específica, pontual, né, de uma modalidade de que você tem de trabalho à distância, trabalho em domicílio, né? E a medida provisória, ela excepcionalmente, e aí eu concordo com a Ana e com o Paulo, ela aglutinou essas formas, né, ou outro tipo de trabalho à distância, né? Então, diante do estado de calamidade pública, né, que foi declarado pelo Congresso Nacional e que vai viger até 31 de dezembro deste ano, para nos adaptarmos a essa realidade de pandemia, se
foi previsto um regime especial para essa matéria. Então, o que me chamou a atenção, e por isso que é especial mesmo, é que essa modalidade excepcional, ela vai se aplicar independentemente de acordo individual ou acordo coletivo que dispunha de forma diferente. Então, de fato, é uma situação de exceção em que você aglutina todos essas espécies, né, do gênero trabalho fora, eu vou chamar assim, trabalho fora da empresa, né? Agora, o artigo 6º, eu lembro, né, a gente falava isso em sala de aula, quando veio o parágrafo único do artigo 6º, né, que foi colocado ali na tela, né, então aquilo já foi um alento até para a gente que fazia discussão no âmbito do Poder Judiciário, a questão da subordinação, né, então você equiparou esses meios telemáticos, mesmo fora da sede do empregador, aos meios de subordinação jurídica, né, então esse parágrafo único veio dar um alento para você tentar organizar esse trabalho fora da empresa, que depois, com a Lei 13.467, aí você estruturou o teletrabalho, mas que não é bem o que a gente está tendo em alguns casos, como a Ana Silvia fez a distinção. Esse dispositivo da medida provisória, a despeito de o Supremo Tribunal Federal haver declarado, né, a constitucionalidade de você dispensar a negociação coletiva e o acordo coletivo por entender que não feria aquele dispositivo da Constituição, a despeito dessa decisão do Supremo, eu acredito que pós-pandemia, a Ana Silvia meio que deu o caminho. Você vai ter muito questionamento judicial, sobretudo na questão das horas extras, né? Para ficar por aqui, já que vamos tratar de outros elementos durante essa pandemia. Então, essa primeira intervenção, né, pedindo desculpas e contando com a compreensão dos nossos telespectadores, não sei se dá para falar assim, ou web espectadores, que né, nós atrasamos um pouquinho exatamente para demonstrar isso, né? Eu lembro que em uma das aulas que eu estava dando, eu esqueci o carregador do notebook no escritório. E aí caiu a aula, acabou a bateria, eu tive que ligar o computador, atrasou mais uns 3 minutos. Então, isso acaba acontecendo. Exatamente pelo que vocês falaram, né? Nós não nos preparamos para isso, né? Nós não estamos em teletrabalho, né? Como está previsto no artigo 75A e seguintes da CLT, mas a gente está meio, né, nesse bolo aí que está no artigo da medida provisória. Então, acho que para início é isso, Paulo. Não, e é essa questão de você, imagine, né, você ter deixado um cabo. Quando a gente está no local de trabalho, a gente tem um colega, né, que vai se solidarizar, que vai poder dar uma mão ali e você resolve o problema. Mas quando você chega em casa, né, você encerrou a sua aula, tal, chegou em casa, não tem aluno te mandando mensagem, não tem você com aquela carga de, nossa, eu ainda preciso colocar a aula online, eu ainda preciso distribuir o material. Na sala de aula é tranquilo você falar, gente, leiam o texto tal, né, a referência é essa, publicado ano tal, esse é o autor, esse é o título, até a próxima semana, leiam o texto. Tem professor amigo que, né, disponibiliza uma share, disponibiliza um espaço online. Mas quando a gente está em casa e não tem essa separação, né, do que é trabalho, do que é casa, isso é difícil, porque você encerra a aula, eu acabo a aula 10h30, 10h40, eu dormia mais cedo quando eu vinha do CEUB para casa do que agora que eu termino a minha aula já em casa, porque é difícil fazer a transição. Pietra, o que você pode sugerir para a gente de cuidados nesse aspecto aí da desconexão, para a gente poder virar a chave? Então, eu acho que é bem isso. O espaço físico, ele é organizador, né? Então, quando se está no seu espaço físico de trabalho, você só está exercendo ali, só entre aspas, né? Mas você está exercendo unicamente a sua função de funcionário, né? De trabalhador, de empregado. E quando você está trabalhando de casa, todas as funções estão misturadas, né?
Então, por exemplo, se é mãe, esposa, dona de casa e funcionária ali da empresa, tudo misturado, né? Porque não tem essa ruptura que o espaço físico nos dá, de você desligar o teu computador, levantar e pegar um ônibus ou teu carro e ir para casa ou ir buscar o filho na escola, né? Então, como não tem essa ruptura, as pessoas acabam ficando conectadas, né? Muito mais. Não tem essa, então tem essa desorganização de até onde, né? Eu estou exercendo minha função de trabalho e até onde não estou mais exercendo. E isso fica confuso, isso fica desorganizado, né? Então, por isso que é necessário estabelecer uma rotina e estabelecer limites, porque se você fica conectado o tempo todo, né, não se desconecta, totalmente à disposição, constantemente à disposição, às vezes não está nem à disposição ali na frente do computador, mas na cabeça, né? Como o Paulo estava falando. Então, não estou ali ligado, trabalhando, mas eu estou pensando naquilo, né? Que a psicologia chama de um estado de vigilância. Então, você fica o tempo todo ali em alerta, né? O tempo todo ali preocupado, não conseguindo se desligar, não conseguindo relaxar, né? E daí o trabalhador não consegue exercer o seu descanso, o seu entretenimento de forma plena, né? Porque não tem aquela divisão, né, do trabalho com o que não é trabalho. E daí gera todas essas angústias no trabalhador, né? Então, por isso que é importante ter um mínimo de rotina, um mínimo de limites, né? Para você sim poder se desconectar e poder exercer o teu descanso, o teu entretenimento. É mais difícil quando você está trabalhando em casa, mas é possível. E tem essa questão da carga de estar em casa, né? E eventualmente apareceu uma criança aqui, teve mais né, que ficou famoso aí no dia de ontem, né? Lá na BBC, a entrevistada estava falando da pandemia e tal, e aí aparece a criancinha no fundo aqui, o repórter começou a interagir com a criança, né? E depois a criança ficou curiosa e falou: quem que é esse cara aí? Como é que é o nome dele? E aí o repórter recorda, assim, e a gente tem vídeos, né, de acho que uns 2 anos, aquele cara que apareceram os filhos e acho que a babá ou a mãe, não lembro quem, acho que foi a babá, apareceu correndo para pegar as crianças, e tem essa carga, né? Quando a gente está com a família, eventualmente a gente está pensando no peso de não estar desconectado do trabalho, e quando a gente está trabalhando tem que ficar com a porta trancada, a família isolada, né? Estamos todo mundo aqui fingindo que está tudo bem, né? O Cláudio está com a biblioteca arrumada ali, eu já larguei mão, já está a bagunça aqui atrás, livro, casaco, afinal eu não estou suportando, mas estou me permitindo, Pietro, deixar essa bagunça aparecer. E aí quero perguntar para a Ana Silvia. Ana Silvia, dá para eu pedir para o seu pagar a faxineira para vir aqui dar um alívio no meu escritório? Pois é, Paulo, até trazendo alguns desses conceitos, assim, superando essa primeira fase da MP, que eu acho que vai ser muito polêmico, porque deixamos claros de que são modalidades distintas, trabalho remoto, qualquer outra forma de trabalho à distância, que coisa mais ampla, né? Qualquer forma de trabalho à distância foi incluído num capítulo da MP que diz do teletrabalho. E até um pouquinho antes da gente entrar até nessa parte dos custos, porque isso, para mim, também é um grande problema, a Pietra trouxe para nós essa ideia da rotina, de separar espaços, e a gente também tem que refletir sobre a realidade do brasileiro, né? Quais são as possibilidades de separar isso dentro de toda e qualquer casa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente tem um espaço de trabalho adequado? E aí a gente parte do pressuposto de uma condição perfeita, e ela trouxe uma ideia que para mim é a melhor para fazer dar certo, que é a ideia da rotina. Ela, né, falou muito bem por ser da área, né, até melhor do que nós. Eu vi ontem no site do TST
artigo que falava do teletrabalho fora da questão da pandemia. E aí o TST também tem um projeto de teletrabalho desde 2012, se eu não me engano, o Paulo até pode me corrigir, mas que passou a ter um alto índice de produtividade, e nesse artigo o TST divulgava questões sobre vantagens e desvantagens do teletrabalho. E um ponto me chamou a atenção, porque eles trazem um especialista que fez um seminário, acho que foi no próprio tribunal, que chamava 5 estratégias para o seu home office ser mais produtivo, e aí ele dizia o seguinte, para que você tenha um home office produtivo, o ambiente é essencial, e aí ele inclui, é necessário que o que inclui ter uma boa mesa, uma cadeira ergonômica, boa iluminação. E aí ele traz uma questão muito interessante, que é um alerta sobre a visão do especialista, cuidado com os olhos. Então, enquanto eu me atinha muito aos cuidados com a ergonomia, porque eu percebo que a gente ficar muito tempo mal sentado, meu marido mesmo tem uma hérnia na coluna, fruto do seu mestrado e doutorado feitos de forma pouco adequada, ou mal sentado em cadeiras, enfim, pela casa. Ele traz uma atenção especial, que é o cuidado com os olhos, e aí ele recomendou filtros de luz azul, prática de exercícios oculares e cuidado com horários após as 7 horas da noite. Então, a gente vê que não é uma forma simples. Não é simples, simplesmente vamos sentar num cantinho da sala, em qualquer cadeira, e vamos teletrabalhar, seja de notebook, de celular, de netbook. Eu conversando com alguns vizinhos recentemente, e aí eles falaram, olha, o problema é que eu não estava preparado para o teletrabalho, então o meu é netbook, e aí eu estou tendo muita dificuldade, porque antes eu via tudo com 2 telas, eu tinha acesso eu poderia conectar várias coisas ao mesmo tempo no meu computador, e o meu netbook não me permite isso, então a gente tem vários desafios, e aí o Paulo tocou num ponto muito importante, a CLT permite, e aí a gente está falando fora do contexto da pandemia, a CLT permite que, por meio de um acordo entre empregado e empregador, os custos para adaptação do ambiente, os custos do teletrabalho sejam repassados para o empregado. E aí ela deixa claro que cabe ao empregador, de forma ostensiva, e aí até me fugiu aqui o dispositivo, mas tem lá, claro, cabe ao empregador instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva sobre as precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. E aí, entendo eu que, de fato, essa é uma obrigação do empregador, advém até, em última análise, do risco da atividade econômica. Mas aí a gente entra num ponto polêmico, que o empregado deve assinar um termo de responsabilidade que se compromete a seguir essas instruções. Então, até que ponto, primeiro, ele pode passar os custos de ambientar um ambiente de trabalho, e eu vi várias empresas dizendo que, para além da pandemia, deu tão certo que essa vai ser a nova realidade. Algumas empresas que tinham prédios inteiros alugados e vão se manter somente com um andar. Até que ponto eu posso simplesmente repassar para o empregado, dentro da hipossuficiência que a gente tem na relação de emprego? Eu posso repassar para o empregado os custos da adaptação de um bom computador, de uma boa iluminação, cadeira ergonômica, mesas adequadas, para além mesmo de desconexão, né? Até que ponto eu posso repassar para o empregado esse custo e dizer que o ônus dele, ele se compromete a adotar todas as medidas necessárias, sob pena de, quero acreditar que não, mas se ele adoecer, a responsabilidade é dele. Porque a gente sabe que, no fim das contas, quem vai pagar a conta do adoecimento do trabalhador, se isso acontecer em larga escala, pior ainda, quem vai pagar a conta disso tudo? São trabalhadores, a gente está indo num caminho em que as pessoas defendem a reforma da Previdência. E a Previdência não tem dinheiro, mas, em última análise, se o trabalhador adoece, a gente onera a Previdência, a sociedade, então a gente desonera o empregador e passa os custos para a sociedade responder. Então, assim, a gente tem que refletir sobre essas medidas, porque, num contexto de teletrabalho, nós vemos quais são as dificuldades e qual seria o papel do empregador nisso.
queria até ouvir um pouquinho aí a opinião do Paulo, até porque esse estudo que eu mencionei aqui é do TST. Como é que é a produção do teletrabalho? A gente fez um webinar, só para complementar, a gente fez um webinar pelo escritório com o Otaviano Canuto, que é um economista muito conhecido, que já trabalhou no Banco Mundial, no FMI, e aí ele disse assim, olha, estão dizendo que no Banco Mundial a produtividade do trabalhador aumentou muito. E aí ele fez um comentário, claro que aumentou, todo mundo está trabalhando muito mais. Essa ideia de que a gente não consegue separar as coisas, e toda hora é hora de trabalho, nos faz trabalhar muito mais e parecer uma produtividade real, né? Aumentou a produtividade. Como é que fica essa questão? E tem uma questão a Raquel está falando aqui no chat, que ela teve um acidente em casa com o Francisco, o filho dela, que é uma graça, e ela teve que parar, e aí foi atender o filho, e voltou 5 minutos depois, e nesse meio tempo ficou filmando, ficou gravando áudio, transmitindo para os alunos, né? E aí eu me compadeço aqui, eu tive uma situação que foi absolutamente mais leve, absolutamente, assim, incomparável, que aconteceu do meu filho, ele foi pegar, foi comer iogurte, ele falou, eu preparo lá, você já sabe, ele tem 6 anos, né, pega as coisas na geladeira, não tem nenhum preparo de fogão, é só juntar os ingredientes, e ele foi pegar a canela, e eu tinha esquecido que a canela estava num pote novo mais alto, ele deixou cair o pote de vidro de canela. Então você imagina, né, eu ouço a cena aqui, que quebrou o vidro, chego na cozinha, tá o menino em cima do banquinho, um vidro espalhado pelo chão, porque era um pote que se estilhaçou, com canela, né? É um pó que precisaria, enfim, deu todo um trabalho, mas foi uma coisa assim, agora a gente já dá risada. Mas imagine, pode ser uma coisa mais séria, ele poderia ter se cortado, por exemplo, eu precisar, né, fazer algum atendimento aqui em casa emergencial, ou até levar para um hospital. Né? E mesmo fora do contexto do ao vivo, esse meu filho mais velho também teve uma suspeita de apendicite. Então, veja, a gente teve que todo mundo se deslocar para o hospital, e a minha preocupação, né, não foi só assim, eu não posso ir para o trabalho, eu não vou conseguir dar aula. A minha preocupação passou a ser, caramba, eu preciso avisar aos alunos online que eu não vou estar online, ou será que eu dou aula online daqui do hospital? Não. É uma ideia que passa pela cabeça, né, que não existia se fosse no... Gente, eu não vou poder chegar, e não é uma coisa que eu consigo fazer. Agora, que eu tenho um celular bom, que eu tenho uma boa conexão, aí eu cogito, né, me desligar daquele momento da minha família para eu poder cumprir com a obrigação profissional. Falando pelo TST, né? A gente tem no TST, eu também sou servidor público do TST, e o trabalho lá, ele é muito intelectual, né? Tem pouco trabalho, assim, no volume do que se faz, tem toda uma quantidade de pessoas que fazem limpeza, que trabalham na segurança, que fazem trabalho de Copa, né? Até saudade de todos os amigos lá da Copa e tal. Um abraço pro Vitor aí, colega flamenguista. Mas a gente, o pessoal da área FIM, todo trabalha muito à distância. E nesse trabalho à distância, é possível você trabalhar em casa. Mas eu sinto essa diferença, na Silvia, muito gritante. Porque lá no TST eu tenho uma rede absolutamente dedicada ao trabalho. Eu tenho um computador com 2 telas, que funciona assim, azeitadinho com as minhas senhas, com acesso aos sistemas próprios do tribunal, com segurança. Eu passei por mais de um mês aqui em casa que eu não conseguia trabalhar, porque eu tinha que entrar no sistema do tribunal, colocar as senhas, acessar o programa, acessar o processo e aí começar a trabalhar. Uma série de uns 4, 5 passos, e para cada um tinha uma espera grande, e que assim, nessa espera, aparece uma demanda doméstica, aparece uma demanda pessoal, aparece uma demanda do vizinho e tal, e quando você vai se desligando, até você voltar, né, leva um tempo, e no trabalho não acontecia isso, porque além de ser muito rápido, qualquer espera do sistema, eu reclamo com um colega do lado nosso, hoje está demorando, ele fala, para mim está demorando também, e aí a gente tem ali uma solidariedade, mas eu não saio do ambiente do trabalho, e eu não tenho como deixar o ambiente logado o tempo inteiro, até por uma questão de segurança do meu trabalho. Eu tenho 2 crianças em casa, de vez em quando eu chego no escritório, tá o pequenininho aqui, ó,
metendo a mão no teclado e mexendo no mouse, achando bonita a luzinha vermelha, e vai daqui para lá. Assim, não dá para bobear. E eu estou falando com um processo que, assim, para a vida das pessoas é muito importante. Mesmo a parte da aula do CEUB, tem algum conteúdo, vai que o menino apaga um vídeo, né, ou transmite a aula com ele, e assim, não dá para deixar logado em absoluto sem ter essa preocupação. E aí, só fazendo uma pequena ponte para passar de novo a fala para Pietro, que é a questão da produtividade, né? Às vezes, o empregador, não estando aqui em casa, não vendo a carga de dedicação que eu estou tendo e dos outros afazeres que eu preciso cumprir, ele pode gerar uma pressão por produtividade que pode eventualmente se configurar em um assédio. E aí eu quero depois ouvir a reflexão do Cláudio e da Ana Silvia a respeito de, imagine, como que a gente vai fazer prova do assédio sem testemunha? Porque só vai ter testemunho de quem está em casa. Como é que você vai ter a sua companheira, seu filho criança, falando, meu pai trabalhava demais? Qual vai ser a possibilidade do valor de prova disso? Né? Mas aí é isso, a gente tem um medo interno de não estar compartilhando com o colega. Será que é o meu computador que é ruim? Será que sou eu que não sei mexer? Ou, como eu fingi que não sabia mexer aqui com o YouTube? Ou será que é a rede do tribunal, da faculdade, do escritório, da empresa que está ruim? Se eu não tenho uma boa comunicação com os meus colegas, eu vou me culpar. E eu vou querer, não, mas eu vou trabalhar mais. Aí vira a noite, aí não dialoga com a família, aí acorda de manhã estressada, aí vai brigar com a família. Aí, quer saber, vai trabalhar mais. E entra nesse ciclo, né, Pedro? Sim, e essa questão dos filhos é uma questão que está aparecendo muito como reclamação das pessoas, né? As crianças, elas não estão na escola. Então, algo tão simples e que está gerando uma grande dificuldade hoje, né? Então, o trabalhador, ele fica em alerta com o trabalho, enquanto ele está em alerta com o filho, né? Você contou dos teus filhos ali, então, é um olho aqui, outro olho lá, né? Então, isso está sendo uma grande questão nesse momento. O que a Ana Silvia comentou também sobre questões de cadeira, de mesa, né? Questões que são básicas, mas também já via aparecendo de reclamação. Atendi uma pessoa que ela já estava com prejuízos do teletrabalho e depois eu fui descobrir, né, que ela adaptou a mesa dela numa bancada, que ela não conseguia esticar as pernas dela, entrar na mesa, porque era uma bancada, e o assento era um puff, era uma coisa meio sem encosto, né? Então, às vezes a gente pensa, essa função, esse trabalho, eles podem ser exercidos de modo remoto em casa, né? Só que a gente tem que questionar sobre que condições, né? Que eu acho que é o que os colegas estão trazendo. Então, pode ser feito? Claro que pode, mas todo mundo tem condições boas. A questão de estar falando das crianças, mas também toda a família, a questão de respeitar aquele espaço de silêncio, né? Então, a gente vê bastante obra nessa quarentena do vizinho, a gente vê o barulho, às vezes, dos familiares mesmo, que não respeitam, nem todo mundo tem um ambiente em que pode fechar uma porta, né, e se separar, né, se isolar, um ambiente reservado, né? Então, sob que condições que se está tendo esse trabalho de forma remota, né, esse home office? E daí, junta ainda com essa questão da produtividade, né, porque como o Paulo bem colocou, o chefe, né, o empregador não sabe se a pessoa está produzindo pouco, produzindo muito, se é porque tem algum motivo, se é por preguiça. Então, fica essa incerteza e essa cobrança em relação à produtividade. E eu vejo, assim, que nunca foi tão importante o conceito da humanização nas relações trabalhistas. Então, a gente sempre vem falando sobre isso, né, sobre humanizar as relações trabalhistas, mas hoje eu vejo que é ainda mais importante você entender que aquele trabalhador, ele é uma pessoa que, não só um funcionário que tem que exercer a sua função e entregar um resultado, mas ele é uma pessoa com as suas demandas, com as suas dificuldades, com as suas fragilidades, e nesse momento de quarentena, de pandemia, ficam maiores ainda essas dificuldades e fragilidades, né?
Então, é preciso, mas é um bom questionamento esse de como se provar, né? Como provar o excesso de trabalho, como provar todas essas questões que nós estamos discutindo, né? Mas eu também ouço que as pessoas dizem que estão trabalhando mais horas em casa do que comumente elas trabalham. Aí trabalha com menos qualidade para chegar na mesma produtividade, acaba trabalhando mais tempo, e aí, enfim, gera todo um ciclo vicioso, né? Professora Ana, como que vai ficar a questão da comprovação e o que vai se poder admitir, né, em juízo? Até, Paulo, antes de comentar sobre isso, parece que nossa live teve um pequeno percalço aqui, porque parece que só está aparecendo você, pelo que o pessoal me informou aqui via WhatsApp. Parece que quando a gente fala, não dá um close mais nos nossos rostos. Eu voltar... Não sei como ajustar, mas parece que as nossas falas saem tranquilamente, mas que você continua. Ana, eu estou te vendo aqui no vídeo, no YouTube. Não, para nós. Você está vendo no ao vivo? No ao vivo, no YouTube? Está me vendo? Ainda tem gente que está entrando no endereço do Cultura Digital e Democracia. Para quem está na live do Cultura Digital e Democracia, deixa eu explicar novamente. Então é isso. É isso, então. Que a gente teve um probleminha e eu só estou conseguindo transmitir no meu canal pessoal. Então, para essas pessoas que estão na live do Cultura Digital e Democracia, o endereço correto da live, eu vou colocar de novo lá, ele vai terminar com PN6FK. Então, você clica nesse link, e aí, estou vendo aqui que está a Valéria, a Daniela, a Temes, Márcia, José Afonso, José Afonso da Alegrave está por aqui, e a Daniela Viterbos, né, pessoal, clica nesse segundo endereço aí, por favor, e aí vocês vão para o endereço correto. Não fechei por isso, né, imaginei que as pessoas eventualmente pudessem chegar depois. Eu acho que é exatamente isso. E aí é bom que o pessoal venha para o endereço correto aqui, e agradecendo a Ana Silvia aí pela sensibilidade de ficar aí, como disse a Pietra, com o olho do peixe no gato, né? Na verdade, foi um grande amigo, que é juiz do trabalho, o professor Leandro, que está nos assistindo, sempre com a sua generosidade, me informou, e aí eu não tinha visto que era esse problema específico. Agradeço o professor Leandro, porque algumas outras pessoas também deviam estar no link antigo. Males da tecnologia, eu confesso que não sou lá uma expert, então tenho as minhas dificuldades, e é isso que a gente está colocando aqui, né? Não fomos treinados, preparados. A Pietra trouxe de uma forma muito clara para a gente que não é da área, mas a dificuldade de transição entre uma coisa e outra sem uma preparação. Eu acho que a gente precisa, até para a paz de espírito. Eu confesso que reuniões importantes, sustentação oral e até audiências são algo muito tenso ainda dentro da minha rotina, pela dificuldade que tenho em trazer ou executar coisas para as quais eu não me preparei adequadamente. Inclui na preparação, toda a dinâmica da preparação, desde entender o que está sendo feito, ter um curso de alguma coisa. Eu ainda gosto dessas velhas práticas. Uma questão importante, Paulo, para além até disso que a gente está, enquanto a gente discutia sobre isso e como que vai ficar, o que isso vai trazer de prejuízo para a saúde do trabalhador e como comprovar o assédio. Eu vi que uma participante aqui do nosso chat colocou: vai ser o caso agora de printar tudo, vamos tirar print das telas, vamos salvar as reuniões que a gente está conversando, vamos gravar. Por quê? Porque tudo está ocorrendo de forma telepresencial. Então, a gente vai ter que tentar utilizar a tecnologia a nosso favor para, eventualmente, fazer prova. Algo que tem sido muito discutido, e eu vi vários juristas e outras pessoas da nossa área discutindo, é o assédio por produtividade. Então, assim, se
algumas pessoas têm um outro ambiente, ou não têm filhos, ou têm um ambiente mais preparado, e aí, de repente, porque não tem mais o percurso casa-trabalho, trabalho-casa dentro dos veículos, que não tem mais aquele gasto de tempo que a gente fazia, né, para ir para o local presencial, e se eventualmente conseguiram produzir mais, está sendo exigido de outros trabalhadores também essa produção. Então, a produtividade aumenta para algumas pessoas e para outras é preciso lidar com todas essas questões que a gente tem lidado. E o que a gente escuta tem se exigido isso. E aí uma grande questão que vários colegas trouxeram não, eu não consigo me desconectar porque se outras pessoas respondem no grupo do WhatsApp quando o empregador ou quando os colegas de trabalho se comentam e eu não respondo, parece que eu sumi. Então, as pessoas perguntam, mas e o fulano? O que ele acha? Então, ele não pode simplesmente decidir que ele vai se desconectar às 18 se toda a dinâmica do trabalho continuar depois das 18. Porque aí, como é que ele vem e diz, não, eu não trabalho mais esse horário. Parece que ele está colocando um obstáculo que as pessoas não colocaram, e talvez elas não colocaram em razão da hipossuficiência. Quem é a pessoa que, durante a crise da pandemia, também não está com medo de perder o seu próprio posto de trabalho? Quem são as pessoas que podem dizer, não, eu não trabalho pós-horário? Então, assim, vai caber uma mudança de pensamento, não só dos empregados, como do empregador, para fins de utilização da tecnologia a nosso favor, porque o adoecimento do trabalhador não interessa a ninguém. Em última análise, pode parecer interessante o trabalhador não estar desconectado e produzir muito mais, responder a tempo e modo quando é necessário. Mas quando esse trabalhador, e hoje em dia a gente tem visto muito, a Pietra até pode falar um pouco melhor para a gente, mas a gente tem visto muito a utilização de todo tipo de medicamento. Antidepressivo, ansiolítico, antigamente, pelo menos na época da minha mãe, dos meus avós, as pessoas não se utilizavam tanta medicação porque a gente não tinha uma vida tão estressante. Então, eu acho que esse é um grande problema do teletrabalho, mas esses dias, refletindo sobre o teletrabalho, me surgiu uma outra questão, e aí talvez até o Claudinho possa falar melhor para a gente, ele que tem uma expertise nessa área de direito sindical, enfim, toda essa parte, como é que fica a greve, como é que fica um direito tão caro para a gente, que, em última análise, é aquele que resguarda tudo, que é o direito de greve do trabalhador. Como é que o trabalhador vai se identificar com outros colegas de trabalho que estão na mesma condição para eles fazer uma greve se todo mundo estiver teletrabalhando? Boa. Claudinho? Eu achei que ia passar por você primeiro, Paulo. Desculpa, você que é o meio-campo aí, mas eu começo por essa sua pergunta, assim, de fato, né, como vão se dar as relações coletivas, o direito coletivo do trabalho, o direito sindical no teletrabalho, né? Nós que advogamos para sindicatos, eu, Ana Silvia, a gente sabe que está começando a ter assembleia virtual, né? Agora você está fazendo a assembleia de forma virtual, aprovando, né, além de reuniões via videoconferência, né? Você abre a geladeira, tem um convite para uma live, você vai pegar o chinelo debaixo da cama, tem um link para uma videoconferência. Mas, enfim, esse aspecto coletivo é complicado. Agora, uma coisa que eu queria resgatar, e volto em seguida a esse aspecto coletivo, é que a gente tem que ver quais os trabalhadores que estarão em teletrabalho, né? Se você pega a CNAE, né, as atividades econômicas, e você vê a lista ali que nós temos, algumas atividades são incompatíveis com esse teletrabalho. Né? Então, esses trabalhadores continuarão. Agora, quando a gente vai para as categorias que podem, de fato, trabalhar no teletrabalho, seja nos moldes previstos na CLT, no artigo 75, alfanumérico e seguintes, seja propriamente nessa questão da pandemia, né, ou você tem trabalhadores que conseguem ter essa estrutura mínima, e aí a gente volta àquele conceito, né? Quem tem que zelar pelo meio ambiente de trabalho saudável é o empregador. Como é que eu vou, né, ter essa
obrigação do contrato de trabalho, essa obrigação da relação de emprego no teletrabalho, né? Na questão da ergonomia, na questão do próprio ambiente, né? Porque se você tem uma internet ruim, né? E se a gente pegar quem, né, tem internet, nós damos aulas em uma escola, numa universidade particular, em que a grande maioria dos alunos tem acesso, mas as universidades públicas, a UNB, está sem aula, porque nem todos têm acesso à tecnologia suficiente para poder ter essa aula. Então, voltarão depois dessa questão de passar a pandemia, ou quando for autorizado, né, passar o pico da curva aí, com essa sinalização em agosto pelo governador do Distrito Federal. Mas você tem que ver que tipo de trabalhador pode trabalhar, né? E aí, se a lei diz que é o trabalhador que tem que ter as condições para o teletrabalho, e não é obrigação do empregador, a não ser que haja uma disposição no contrato de trabalho, em que medida eu vou ter essa obrigação do meio ambiente de trabalho saudável? Como eu vou fiscalizar? Então, eu vou marcar, enquanto gerente, uma visita na casa. Olha, essa semana eu vou passar visitando aí a galera. Vamos lá, vai sediar por ordem alfabética, ou então por bairro, para verificar. Porque isso vai gerar... Não nos esqueçamos que a legislação é agora de 2017. Então, muito provavelmente, nos próximos anos, nós teremos uma posição do TST, dos TRT, sobre essa matéria, porque você vai ter o adoecimento, e a Ana Silva citou o exemplo do marido, que era uma questão acadêmica, mas você vai ter, né? Se você mora num apartamento de 50 metros quadrados, 80 metros quadrados, talvez o seu espaço para trabalhar seja um cantinho em algum lugar apertado, né? Ou a varanda, ou algum lugar. Isso vai impactar no adoecimento. A Ana Silva colocou bem, você acaba onerando o Estado com isso. Então, esse é um aspecto interessante. A questão da prova do assédio, alguém colocou aqui no chat, vai ter que printar, vai ter que gravar, né? Você pode gravar as suas conversas para fazer prova, como a gente faz, né? Como a gente tem hoje, atualmente, nos processos. Mas, de fato, vai ser mais difícil, né? Você vai ter que trabalhar com uma câmera te filmando como você está trabalhando, como você passa do horário, né? E você precisa ter disciplina, né? É uma coisa de disciplina. Eu tenho trabalhado mais, é aquela coisa, né? O fato de você não ter que se deslocar, né, para o CEU para dar aula, eu gasto em torno de 30, 40 minutos no deslocamento. Você acaba, né, acordando um pouco mais tarde, você não precisa se arrumar, né? É só colocar uma camiseta, mas pode ficar de bermuda. Esse dia eu estava fazendo uma sustentação oral na turma recursal aqui do DF. A primeira vez, né, os juízes sem terno, sem gravata, pediram desculpa. Não, assim, se eu estou de terno e gravata, eu estou de bermuda aqui. Pode, né? Até levantei para mostrar que eu estava de bermuda, porque, de fato, o ministro Marco Aurélio, na primeira sessão virtual, estava de camisa polo, né? Falou, eu estou em casa. Não... Então, tem todos esses aspectos que você precisa adaptar. Então, para voltar aqui ao eixo que eu queria falar, primeiro, essa questão da disciplina, que você precisa ter, do meio ambiente de trabalho compatível, saudável, para você não adoecer. E aí vamos ver lá na frente, o Paulo, que é especialista em responsabilidade civil, pode nos dizer um pouco mais essa questão de você, né, você fazer um nexo de causalidade, e você pode ter a responsabilização do empregador. Agora, do ponto de vista coletivo, Ana, para fechar e passar para o Paulo, de fato, é um novo olhar que a gente vai ter, né? Nós estamos falando do novo normal, né? Qual vai ser o novo normal? O novo normal vai ser esse trabalho precarizado, vai ser esse trabalho de teletrabalho sem hora extra, em que você não tem controle nenhum? Qual é o novo normal pós-pandemia, né? E o novo normal para o direito coletivo do trabalho é uma questão que você vai precisar, que os entes coletivos vão ter que se adaptar, né? Essa lei 13.467, ao mesmo tempo em que empoderou o sindicato para dispor, por acordo ou convenção coletiva, diferentemente do que está na lei, ou seja, ele pode negociar, né, diferente do que está na lei, o negociado sobre o legislado, né, empoderou o sindicato, mas ao mesmo tempo enfraqueceu o sindicato, tirou dele a obrigatoriedade de homologar as decisões do contrato de trabalho, tirou a contribuição sindical compulsória sem colocar nada no seu lugar, nem a taxa negocial para toda a categoria, e esse ente sindical que perdeu receita precisa se adaptar. E como você vai organizar no teletrabalho? Vai ser o grupo de WhatsApp, né?
né? Eu costumo brincar, né? Existe vida no século XXI sem grupo de WhatsApp, né? Se você não tem grupo de WhatsApp, você não existe. Você imagina, eu desconheço alguém que não tenha, ou que não esteja, primeiro que não seja administrador, ou que não tenha um grupo de WhatsApp. A organização vai ser virtual. Como vai ser a greve? Nós vamos nos desconectar, nós estaremos, né? Todo mundo se desconecta, ninguém entra, e aí você faz a greve. Mas são situações que o direito coletivo vai ter que se adaptar, seja em relação às deliberações coletivas dos entes sindicais, das assembleias, seja em relação às greves, e seja a própria organização do trabalhador, né? Porque você tem lá a Convenção 135 da Organização do Local de Trabalho, que a Lei 13.467 acabou trazendo essa possibilidade de criar comissões internas nas empresas, né? Mas como é que você vai organizar os trabalhadores no local de trabalho se cada um está desconectado? Vai ser o WhatsApp? Enfim, é uma situação que a gente vai ter. Mas vejam, eu acredito que nós vamos conseguir, né, seja articulando, argumentando junto aos tribunais trabalhistas, fazer prevalecer esses princípios do direito do trabalho, o princípio de proteção, né, o princípio da obrigação do empregador, né, de preservar um meio ambiente de trabalho saudável, ou seja, a valorização social do trabalho e a dignidade do trabalhador e da trabalhadora em teletrabalho, né, então, o judiciário vai ter que dar respostas a isso, porque é provável, já que nós estamos fazendo uma coisa, no caso da pandemia, sem planejamento, nós somos jogados, que nós tenhamos adoecimento. Nós vamos ter muito adoecimento, né? Nós teremos assédio, produtividade, né? E uma coisa é o serviço público, né? Uma vez eu estava em Congonhas, encontrei um ex-aluno. Professor, Rafael, você deve lembrar que eu não decoro o nome dos alunos, mas eu sei que você foi meu aluno. Você está fazendo aqui? Estou indo para Brasília, eu sou assessor de um desembargador aqui no TRT da 2ª Região, e a cada 45 dias eu venho, passo 2 dias aqui com o desembargador e volto para casa em teletrabalho. Feliz da vida, feliz, contente, trabalha com uma meta de 25% a mais na questão dos prazos, mas contente porque pode morar em Brasília e trabalhar em São Paulo. Mas essa é uma situação pontual, não é uma situação que a gente é ordinária, porque várias atividades aqui foram jogadas no teletrabalho, às vezes sem ser teletrabalho, como a Ana Silvia disse. Mas eu acredito que a gente terá provas, sim. Eu acho que quem nos ouve é trabalhador, trabalhadora, tem que se cercar disso, como faz, né, via de regra, no ambiente físico de trabalho. A prova testemunhal, de fato, não vai ser. Não sei que você chame o vizinho, vem cá, olha aqui como eu estou sendo explorado, filma aqui, tarará. Mas vai ser, sim, de print, usar a tecnologia a favor do trabalhador, porque do jeito que foi regulamentada pela Lei 13.467, né, isentou o empregador e onerou o trabalhador, né, com todas as vicissitudes que nós comentamos até aqui com a nossa psicóloga Petra, que também está fazendo essa interface interdisciplinar. Eu tinha feito uma colinha aqui, deixa eu ver se eu já falei tudo, falei de serviço público, falei de tudo. Acho que é isso. Mas greve, assim, né? Vamos fazer greve. Se tiver que fazer greve, a gente vai fazer greve. Né? O direito fundamental à desconexão. Eu orientei até vocês lembram, né? Eu tive orientando, Paulo e Ana, vocês participaram comigo dessa banca, né? Um dia ele pensou nesse tema quando ele estava em férias na praia. 2 dias ligaram para o pai dele: olha, você tem que voltar porque deu problema na empresa, e eles, com um pacote de 15 dias, tiveram que voltar com 3 dias de praia, porque foram interrompidas as férias do pai do meu orientando, por conta de trabalho, ou seja, o direito à desconexão, de você, né, mesmo que tenha 2 risquinhos verdes lá no Zap, não responder. Você não quer responder naquela hora, você vai responder depois. Mas é isso. Eu tenho vivido uma situação peculiar, que assim, eu uso bastante rede social e tal, e virou meio que uma piada, todo dia de feriado, né? As pessoas dizendo assim, tanto faz, se é segunda, se é sábado, os dias estão iguais,
ou feriado não faz diferença. Eu estou mais do que nunca, assim, ansiando pelos feriados, porque é um dia que eu sei que eu não vou precisar ficar sentado na frente do computador, que eu vou poder acordar e tomar um café da manhã e pensar no almoço, e sem precisar pensar em uma aula, né? E até estou me dando esse direito de, assim, não usar esse dia do feriado para produzir mais, para poder descansar, porque senão chega um esgotamento, né? Essa semana, meus alunos estão vendo aí, eu estou bem atrasado na correção de algumas provas, e eu tentei virar à noite corrigindo prova, e eu vi que é pior, porque eu trabalho bem uma, duas, na terceira hora eu não consigo ler uma palavra e captar, pelo cansaço que vai se acumulando. Então, né, é melhor descansar e voltar com a energia renovada. Mas aí tem uma outra questão, né? No campo individual, a gente consegue se cuidar. Mas o Cláudio e a Ana, os professores falaram um pouco aí da questão do direito coletivo, e não é só uma questão de greve, de mobilização e de organização, é questão de convivência também. Né? Eu sinto falta de esbarrar com o Cláudio, encontrar com a Ana, né? de encontrar com a professora Raquel, a professora Dulce está também nos acompanhando aí. Né? Tem aquele assunto que você às vezes encontra com a pessoa e você lembra de conversar, e você lembra de perguntar, e a pessoa pergunta de você, sabe aquela conversa boa de 2, 3 minutos, corrida, nem aquilo acontece. A gente está se devendo um almoço, né? Lúdico, que a gente nunca conseguiu fazer com toda tranquilidade, e agora nem isso, né? E assim, isso é desgastante, porque os colegas de trabalho agora ficam sendo só destinatários de mensagens de trabalho. Você não tem nem tempo, nem uma condição mental de entrar em contato comigo e falar, e aí, viu o jogo? Coisa que acontecia todo dia, né? De você conversar sobre a família. Normalmente agora, nos grupos que a gente acaba tendo, a gente só conversa de fatos extremos, né? Alguém conseguiu uma coisa muito boa, ou alguém está vivendo uma coisa muito ruim, e alguém fala, minha mãe pegou Covid, meus primos, e não sei o quê. Mas aí fica uma relação que não é aquela mesma, né, Pietra? E a gente é um ser social, né? A gente constrói a identidade na interação com o outro. Exatamente, isso faz parte da identidade, o convívio social, ele é parte da nossa identidade, e ele é necessário para um bom desenvolvimento emocional. Então, a psicologia entende que nós temos uma necessidade de pertencimento. Então, pertencer a um grupo familiar, pertencer a um grupo de amizades e pertencer também a um grupo de trabalho, né? Entre outros, né? Esses são os mais clássicos. Mas que nessa nossa nova realidade, isso está perdendo, né? Esse pertencimento, porque a gente está, como você falou, só exercendo ali o trabalho, e não tem esse convívio social. E esse convívio social entre colegas, né, Paulo, que você estava falando, ele até favorecia as pausas de trabalho, né, tão importantes para a saúde mental do trabalhador. Então, você ia tomar um cafezinho, você levantava, você lá encontrava com alguém, conversava, ou até uma demanda de trabalho, né, mas você não mandava e-mail, você ia pessoalmente, se deslocava até a sala daquela pessoa, a mesa daquela pessoa. Então, ela até favorecia as pausas, que hoje você vai, pega o cafezinho e volta para frente do computador, né? Tem pessoas que estão almoçando ali na frente do computador e passando literalmente o dia inteiro ali, você, a cadeira e o computador, né? Então, essa falta de convívio social realmente está sendo mais um dos grandes desafios desse momento. E a gente tem que se estimular a ter isso de algum modo, né? Hoje, os recursos são menores hoje, porque a gente tem que estar isolado, mas a gente tem que procurar formas alternativas, porque isso faz parte da saúde mental, né? É uma necessidade do ser humano. E, Pedro, não sei se você lida diretamente com essas questões de tecnologia, exatamente, né? Eu sou um entusiasta da tecnologia. Na verdade, eu estudo, foi o tema do meu mestrado, que eu fiz há 10 anos, e há 14 anos eu penso nessa questão de a gente interagir online, né? E como isso é diferente da coisa da gente interagir presencialmente, né? Eu falava isso, e a grande novidade era o Skype, né? E é outro mundo. E a gente foi jogado nesse mundo, né? Meio que, e é isso que o Cláudio falou também, fazendo esse recorte. Tem muita gente que nem tem essa condição, né? A gente teve a greve, o break dos apps aí, do pessoal, dia 1º de julho, dos mototaxistas e entregadores de carro também, e várias empresas, que é uma outra questão, que também traz outro peso
psicológico e de trabalho, e várias questões que estavam latentes e estavam aí pulsando, e a gente ainda não tinha resolvido, e agora até tem todo um outro aspecto, mas para quem tem essa condição, eu vou chamar de privilegiada, né, de poder, até me veio a mente aqui agora, Cláudio, um ministro que falou que trabalhava em condição análoga de escravo, que ele trabalhava muito, né, trabalhava muitas horas, né? Imagina. Essas pessoas que trabalham, que têm condição de trabalhar à distância, e é isso, né, de você não ter, quando você vai conversar com um colega, você não sentir a expressão corporal, não sentir, né, a postura e as reações, e você chega para falar com alguém e você vê que a pessoa está triste, você vê que a pessoa está bem-humorada, você vê que ela está distraída, e você consegue reagir com essa sensibilidade. A gente tem toda a preocupação de educar as nossas crianças para não usarem muito a tela, mas a gente também não se educou. E aí você manda um e-mail para alguém, com toda boa vontade, fazendo um pedido, e você não sabe que aquela pessoa está passando por um momento péssimo naquele momento, e eventualmente ela te responde, e você acha que foi uma resposta atravessada, mas é porque você está incomodado, e aí a pessoa não está te vendo, você não está vendo a pessoa, isso afeta, né, as relações, esse distanciamento e essa falta de costume, né, de interagir online. Ô, Paulo, Diga. você me permitiu uma pergunta para a Pietra, enquanto ela falava, ela me fez refletir sobre a seguinte situação, né? Ela falando dessa ideia de pertencimento. Eu fiquei imaginando, eu vi algumas empresas e escritórios de advocacia dizendo que com a quebra das barreiras por meio da tecnologia, que foi acelerada pela pandemia, ficou fácil eu contratar trabalhador de outro estado, e aí a contratação é feita pela internet, a pessoa nunca pisou, nunca viu os colegas de trabalho, nunca viu o empregador, nunca viu nada. Ele é contratado dessa forma e a relação de trabalho dele toda fica sendo dessa forma, ele sempre trabalhando só de casa. Eu queria saber a opinião dela, se ela acha que isso vai dificultar a ideia do trabalhador de pertencimento a uma empresa, ou até mesmo que ele se sinta parte do todo, porque pensando também, trazendo isso para o lado do direito de greve. Quando você não se coloca, né, na situação dos outros colegas, você não vê que as pessoas estão vivenciando as mesmas coisas, é difícil você, por exemplo, fazer uma greve por meio da desconexão, vamos todo mundo desconectar as redes juntos. Se você não souber que está todo mundo passando pela mesma coisa. Eu queria saber a opinião dela sobre essa ideia de pertencimento mesmo do trabalhador. Eu acho que é bem isso, Ana. Numa situação dessa que você trouxe, se perde essa sensação de pertencimento, né? Porque não é uma interação entre duas pessoas, como se não fosse, né, uma interação entre duas pessoas, mas entre o trabalhador e o celular, o trabalhador e o notebook, né? O trabalhador e aquele sistema virtual. Então, o Paulo também comentou, as relações virtuais, elas perdem muito a troca, né? Então, eu era uma psicóloga que não fazia atendimento online antes da pandemia, porque eu acho que perde-se muito, né? Hoje não tenho muita opção, né? Estou fazendo, mas não é a mesma coisa, né? Não é, você não consegue ter aquela proximidade que às vezes é necessária, considerando que a gente está falando de pessoas e não de máquinas, né? E na perícia, por exemplo, é uma situação mais complicada ainda, porque eu vejo que não tem possibilidade de fazer online, é uma avaliação tão profunda, né, que você tem que entrar assim no íntimo da pessoa de tal forma, né, avaliar um estado emocional, avaliar diversas condições psicológicas que eu não vejo, eu particularmente não vejo como fazer com esses meios tecnológicos que nos ajudam muito, mas que também nos colocam barreiras, né? Então, e essas contratações eu não sabia, mas se estão havendo mais contratações assim interestaduais, né, e só pelo meio virtual, eu acredito sim que deve estar tendo essa sensação de não pertencimento. Né, a tecnologia ela aproxima e ela afasta, né? O que a gente sempre falou mesmo antes desse momento que nós estamos vivenciando, né? Perfeito. Você comentou aí, né, de a tecnologia aproximar e afastar, né? E a minha sensação é de que a gente fica com esse gostinho de que não foi o suficiente, né? Essa ideia, assim, como não é o suficiente, eu quero mais.
né? É aquele Doritos que está no pacote, que ele é crocante e tem aquela cor, e aí você come, ele não é exatamente aquilo, mas aí você quer mais um. E aí é um negócio que não te preenche tudo que você precisa, mas você percebe que fica com vontade de mais um pouco. E é o comparativo que eu quero fazer com essa nossa videoconferência aqui agora. Não é tão legal como seria se a gente estivesse em presença uns dos outros, né? Pelo menos pudesse agora sair para almoçar, mas a gente está chegando aí em 1h25 de efetiva live, né? Depois do nosso da nossa mise-en-scène aqui, do nosso da nossa encenação, né? Foi muito vivo aqui, com muita honestidade, muita entrega de todo mundo. Mas eu queria que a gente fizesse uma rodada final aí, né? De últimas reflexões e tal. Mas é isso, gente. Sabendo que essa temática ela é uma porta para vários temas. A gente poderia realmente ficar aqui por horas e horas e horas falando só dessa temática, porque tem muita coisa, né? A Ana Silvia arranhou um pouquinho na questão da MP, da MPV, a gente podia ficar olhando só essa medida provisória e o contexto que ela foi colocada e o contexto que ela abre. O pessoal no chat ali falou, né, de empresas que disseram, né, a Raquel falou de uma empresa na Itália que não vai voltar, e a outra colega falou da Amazon, né, que mandou dinheiro, jogou dinheiro nos empregados, toma aí, compra tudo e trabalha em casa com todas as condições, né, mas a Amazon é uma gigante, nem toda empresa tem essa condição. Então, a gente tem diversos tópicos em que a gente poderia levar essa conversa, né, acho que eu gostaria muito, Cláudia, de a gente poder desenvolver mais a parte de direito coletivo também, porque eu acho que o Brasil tem uma história de direito coletivo do trabalho que é muito acidentada, né, para falar o mínimo, e a gente já tinha um baque com a reforma trabalhista, que foi um peso assim, enorme, que enfraqueceu muito os sindicatos, e agora isso tem uma outra forma de mobilização, juntando com o que a Ana falou, da pessoa ser contratada sem nem ver a cara do patrão, muito menos os colegas, né? Como é que você vai estabelecer esse vínculo? E aí, para esse encerramento, então, né, eu queria só fazer também o convite para que vocês divulguem, né, como que as pessoas podem entrar em contato com vocês. Então, essa live está acontecendo no meu canal pessoal, mas ela, enfim, foi pensada para estar no canal do grupo Cultura Digital e Democracia, que é essa ideia de a gente pensar como essas mudanças na cultura digital interferem também no aspecto político. E o trabalho sempre tem esse aspecto político, e fica, então, o convite para vocês procurarem nossas redes. A gente está no Instagram, tem o nosso site, tem o canal do YouTube, e podem entrar em contato comigo também, é fácil. Já dá um Google aí, Paulo Renard, vocês acham ali meu site pessoal, mas eu vou colocar também nos comentários pessoal. Então, passar a palavra aqui para essas últimas considerações, fiquem à vontade com relação ao tempo, não vai dar tempo mesmo da gente falar tudo, então podem falar o que a gente conseguir lembrar aí. Pietro, quero começar de novo por você. Tá certo, então. Eu vou divulgar, então, primeiro onde eu me encontro, tá? Eu tenho a minha página profissional, então, no Instagram, @dalegrave-psicologia, e lá tem os meus contatos, e-mail, telefone, para quem quiser, né, essa interação. Eu queria, então, encerrar minha fala retomando algo que a Ana Silvia tinha falado, né, a preocupação com a saúde mental do trabalhador pós-pandemia, agora na pandemia e pós-pandemia, né? Então, que é uma preocupação bem importante. Ela mencionou a questão do tratamento farmacológico, né, do uso de medicamentos. E os remédios psiquiátricos, eles tratam sintomas. Eu acho que isso que é importante dizer. Eles não resolvem problemas, né, por si só. Né? Eles, claro, são parte de um tratamento, mas eles resolvem quando aqueles sintomas da pessoa que já está com a sua saúde prejudicada. Então, eu acho que é o momento da gente pensar, né, pensar ações alternativas de resolver mesmo os problemas, todas essas questões que a gente discutiu aqui hoje, né, para que não precise, depois de um sintoma, tratar um sintoma, né? Então, até no sentido de prevenção. Eu sempre falo que o diálogo, eu acho que é a melhor forma de prevenir, o diálogo aberto. Eu entendo que nem todo mundo se sente confortável
em passar para o seu chefe, para o seu empregador as suas dificuldades, né, a sua situação, mas eu vejo que hoje, mais do que nunca, tem uma importância muito grande, né, o espaço para negociações, o espaço para acordos, um espaço flexível, né, que tenha flexibilidade, que tenha tolerância, até para a gente evitar problemas mais sérios na saúde mental trabalhadora. Muito obrigado, Ana. E aí, Cláudio, vou continuar aqui na deferência às mulheres, tá? Vou passar a palavra para a Ana Silvia. E, Ana, quero lembrar também, né, que uma outra coisa para a gente ressaltar é essa questão familiar, né, que você tem o seu companheiro também trabalha, né? E aí é um outro peso adicional que a gente pode ter, né? Bom, para começar, eu queria agradecer a vocês, aqueles que nos ouviram e a vocês que participaram conosco no dia de hoje. Eu vi até uma aluna comentando aqui que a gente gosta tanto de trabalhar, que estamos fazendo uma live no sábado, que fique claro que é só porque se trata de uma live muito prazerosa, com colegas de trabalho muito queridos, com a Pietra, que eu tive a oportunidade de conhecer, e eu acho que foi fantástica a participação dela, agregou muito. De fato, esse problema da desconexão, eu vivo, e aí a gente brinca, casa de ferreiro, espeto de pau, eu vivo ele na pele. Eu até postei esses dias recentemente, aí quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, professora Ana Silvia Coelho, Ana Silvia com Y, eu até coloquei, dividi com as pessoas algumas reflexões sobre o teletrabalho, porque eu vivo na pele. Eu estou sem a minha ajudante aqui em casa, em razão da pandemia, né, resguardando a saúde dela também, ela está com um contrato de trabalho suspenso. E eu estou tendo que lidar com trabalho em casa, meu marido também trabalha, então nós temos que revezar os turnos de trabalho, porque eu tenho uma criança pequena. Então, eu estou vivenciando os problemas de dificuldade de ter um ambiente de trabalho que seja só seu, interrupções constantes, a criança, né, a falta de interação da criança com o ambiente externo e a frustração que ela fica dentro de casa, e lidando com tudo isso em paralelo ao meu trabalho, às minhas obrigações. Então, não raras são as vezes em que eu preciso trabalhar durante a madrugada. E não porque quero, mas porque talvez um regime de teletrabalho pós-pandemia, eu tendo uma ajuda com a criança, eu e o meu marido que trabalhamos, ainda que fosse o teletrabalho, seria um pouco mais leve, porque a gente poderia, sei lá, entrar, a gente, e me reconheço enquanto privilegiada, entrar no escritório, fechar a porta e conseguir render, ter um rendimento ali dentro. Mas, atualmente, vivo com interrupções, e, às vezes, as interrupções, é isso que o Paulo colocou, e todo mundo tem acompanhado. Quem nunca viu acidentes domésticos aparecendo durante reuniões de trabalho, lives, entre outras. A gente vivencia isso. Por quê? Porque o trabalho foi para dentro de casa. A gente não trouxe o nosso trabalho e a nossa casa e separamos as coisas, independente de um teletrabalho. A gente está com a casa dentro do trabalho e o trabalho dentro de casa. Então, a gente está misturando tudo e eu sinto na pele a ideia da desconexão. Eu me sinto mais cansada, eu sinto que, às vezes, parece que o meu dia não rendeu nada, parece que eu não trabalhei, mas também trabalhei o tempo inteiro. Por quê? Porque são tantas pausas que eu respondo uma mensagem de trabalho, respondo um e-mail, levanto, pego uma coisa, socorro a criança, volto para cá, faço uma outra atividade, e aí parece que o meu trabalho não rendeu tanto, e também a minha vida pessoal ficou parada, e ao mesmo tempo o meu dia se passou. Então, eu acho que essas reflexões são necessárias para fins de processos mesmo futuros, para a gente encarar essa situação que vai bater as portas da Justiça do Trabalho. Então, os nossos colegas magistrados se encontrarão com uma dificuldade, porque passaram pelo teletrabalho, então eles vivenciaram isso na pele, se encontrarão, né, com essas situações nos processos, essas alegações, benefícios. A Pietra trouxe muito bem. A gente tem visto, e a minha família é toda de médico, a gente tem visto a utilização de remédios de uma forma, assim, até indiscriminada. Então, assim, eu tô triste, eu tô ansioso, eu não durmo, eu não como direito, e aí um remédio para isso, um remédio para aquilo, e às vezes a gente não vai além,
Qual é o problema? Por quê? Porque às vezes o problema também não tem como ser resolvido. A pessoa precisa trabalhar e o empregador não é sensível à situação dela. Então, a gente trata o efeito do problema, mas não trata a causa. Então, a Pietra colocou isso muito bem, a gente vai ter que refletir sobre todas essas questões. E, para além de adoecimento do trabalhador, todas as outras dificuldades, e aí trazendo para o nosso lado jurídico, todas as dificuldades em enquadramento do teletrabalho, em equiparar todas as figuras de trabalho à distância, home office com todo o teletrabalho, em não pagar para o trabalhador horas extras, porque ele está disponível no WhatsApp, ou no Telegram, ou outros meios de comunicação, respondendo e-mails fora do horário, e eu dizer que isso faz parte do teletrabalho, e, ao mesmo tempo, controlar a jornada dele de 8 às 18, com 2 horas de intervalo. Então, assim, tem empresa que controla a jornada, né, e exige do trabalhador um número de cliques, exige que ele fique online nas redes, mas, ao mesmo tempo, manda e-mails e WhatsApp fora. Então, assim, se utilizando do melhor dos dois mundos. É um teletrabalho, mas eu também quero que ele dê jornada. Então, assim, ficam as minhas reflexões. Foi muito prazeroso, foi muito bom, apesar de não ser igual, foi muito bom vê-los, Claudinho, Paulo Renan, e conhecer a Pietra, o que a gente já chama quase. Outro dia eu falando com alguém numa live, eu falei, que ótimo conhecê-lo pessoalmente, o que a gente já tem até chamado de pessoalmente. Para mim, já virou quase que pessoalmente. Conheci muita gente pelas redes sociais, enfim, nas lives ou nas reuniões por câmeras, e aí já virou quase que o pessoalmente. Que ótimo conhecê-lo pessoalmente. Então, assim, outro paradigma, né, que a gente vai ter que refletir sobre isso. Agradeço demais. Obrigado, Ana. Claudinha, para fechar. Vamos lá. Bom, primeiro, agradecer ao Paulo, Renan, Ana Silva pelo convite e poder ter conhecido a Pietra também, né? Debater com ela. Então, parabéns aí ao Paulo Renan, ao seu grupo de pesquisa e à Uniceub, que é uma instituição particular que tem mestrado, doutorado, é uma instituição que se preocupa com o conhecimento jurídico, a pesquisa jurídica. Isso é muito importante nos diversos grupos de pesquisa que a instituição tem. A segunda palavra é passar os meus dados. Eu sou mais tuiteiro, né, do que... Eu era da época do Orkut, mas como acabaram com o Orkut, eu fiquei órfão e fui para o Twitter, que foi o mais próximo, né? Então, Claudio.santos_, né, minha conta no Twitter, e por conta da minha filha de 12 anos, que fez o Instagram para mim, claudio.santos.68. Mas o Instagram, eu acho que é só foto, mas, enfim, vocês me encontram nas redes sociais, né? Então, passei o dado aqui, o Paulo Renan falou. E agradecer a oportunidade, aprendi muito. A Ana Silva é sempre muito didática nas suas aulas, né? E aqui foi uma aula que ela passou inicialmente sobre os conceitos. A Pietra, né, que trouxe um olhar da psicologia muito importante nessa quadra histórica, como diria o ministro Marco Aurélio, né? Nessa quadra histórica de pandemia. Mandar um abraço aqui ao nosso amigo José Afonso D'Alegrave Neto, que nos assiste e que interagiu conosco ali. Professor D'Alegrave, uma sumidade, professor doutor, né, uma referência da doutrina no direito do trabalho, na responsabilidade civil. Paulo também estuda bastante isso. Então, também aos alunos eu consegui identificar a Rosileia, a Natália, que também estão nos assistindo aqui pelo chat, outros que porventura eu tenho esquecido, mas na pessoa das duas eu cumprimento aí os alunos que nos acompanharam, né? E, enfim, a última palavra é esse novo, né? O que vai ser a novidade? Qual vai ser a pós-pandemia? Né? Nós temos os institutos jurídicos, temos uma regra recente de 2017 que disciplina o teletrabalho, temos o conceito lá do artigo 6º e do parágrafo único da própria CLT, como a Ana Silva muito bem fez a distinção. E qual vai ser esse novo, né? Qual vai ser... eu posso citar um exemplo particular do escritório. Meu escritório é um escritório pequeno, nós somos 10, 11 pessoas, né? E aparentemente está funcionando bem o trabalho em casa, né? Nós estamos fazendo sustentação oral, estamos encaminhando memoriais, estamos despachando com juízes, desembargadores e ministros por videoconferência, mas e o olho no olho?
né? E né, o sentimento, a sensação, aquilo que o Paulo Renan falou, de você olhar, ver se a pessoa está triste, de falar da vitória do Botafogo sobre o Flamengo, né? Falar né, do Flamengo, que aí peitou a Globo, mas agora tá se dando mal com a questão das redes sociais. Enfim, falar do último, né? Assistiu aquele último lançamento de filme, a gente está sentindo falta disso, né? A gente, e nós somos um ser social, como a Pietra colocou. Então, nós temos uma realidade até 31 de dezembro de 2020, que é a pandemia, mas eu acho que a preocupação é após pandemia. É o excepcional não se tornar o ordinário, o natural, como a Ana Silvia falou. Estou te conhecendo pessoalmente, não é? Né? Você já chegou ao ponto de, ao ver a pessoa na tela, né, olhar o rosto, enfim, ouvir a voz, já é um alento. Puxa, finalmente estou te conhecendo pessoalmente. Não, você está conhecendo virtualmente, mas é o que temos para o momento. Eu acho que o desafio para nós, estudiosos do direito do trabalho, das relações de trabalho, da psicologia do trabalho, da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, né, do meio ambiente do trabalho, é o pós-pandemia. É nós não tornarmos natural isso que é excepcional. Isso é excepcionalidade. E se não houvesse a pandemia, isso aqui certamente estaríamos no auditório do UniCeub, né, com os alunos interagindo, a gente olhando, vamos lá, anota aí que vai ser atividade que eu vou cobrar por conta da disciplina, mas e sairíamos para almoçar ou não, mas teríamos esse contato pessoal. Então, existem atividades que podem sim ser feitas por teletrabalho, a gente tem isso muito no serviço público, alguns colocaram aqui no chat, mas algumas atividades não, né? Emergencialmente. Nós não estamos fazendo ensino à distância, nós estamos dando aulas de forma remota, temporariamente, até podermos nos encontrarmos pessoalmente, né? Então, aqui em casa, a Ana Silvia, o exemplo dela, eu estou com 2 adolescentes, né, que estão tendo aula também. Então, as minhas aulas, eles são no quarto. Agora que eles estão de férias, que eu consegui voltar aqui para o ambiente que eu trabalho ordinariamente. E, às vezes, eu tenho que esperar à noite ou à madrugada para conseguir produzir mais, porque de dia eles estão também envolvidos em atividades, e isso que eu sou privilegiado, moro numa casa, tem, né, cada um tem seu cômodo, mas tem gente que não tem, foi jogado, né, literalmente jogado, como a Ana Silvia falou e a Petra também falou, da questão de não perder o emprego. Entre perder o emprego e trabalhar em condições precárias, eu às vezes acabo optando por trabalhar em condições precárias, mas que não é o normal. Não é o normal. Nós teríamos que ter condições, se é para trabalhar remotamente, os empregadores têm que dar os meios, faz parte os meios necessários, os meios compatíveis, como se você estivesse no local de trabalho. Então, são apenas essas reflexões, acho que foi um primeiro passo, Paulo, talvez a gente possa fazer uma coisa mais específica, mas a Ana Silvia teve o cuidado de fazer a distinção entre o que está na medida provisória, entre o que está na CLT, e eu acredito que as falas se complementaram. Fiquei muito contente e muito agradecido a oportunidade de vê-los pessoalmente, né, aqui no vídeo. Conversamos um pouco antes de começar, e depois daquele mise-en-scène de a live entrar ao vivo pelo YouTube. Mas muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom aprender com o Paulo Renan, com a Ana Silvia, e agora conhecendo a Pietra, né, que seja a primeira de uma série. Paulo, obrigado pela oportunidade. Pessoal, quero primeiro fazer um último tópico de conteúdo, né, que a gente não pode deixar de falar também, que eventualmente quem está na figura do patrão, né, também são outras pessoas, né? E aí, enfim, tem quem é dono do capital, quem só ganha dinheiro sem trabalhar, mas tem toda uma estrutura aí de chefia, né? Que também são pessoas e que também estão em situações muito novas, né? De pressão por não perder o cargo de chefia e pressão por ter que como que vai se comportar perante os seus subordinados, né? Se vai ser o chefe carrasco, se vai ser o chefe amigo, correndo o risco de ser sacaneado, se vai ser o chefe presente, se vai ser o chefe ausente. Então, assim, tem muitas dúvidas. Estou aproveitando, não sei se a Dulce ainda está por aí, para dizer que ela é particularmente uma pessoa que se mostrou sempre muito compreensiva com as nossas dificuldades. E tem isso, às vezes a gente não sabe com que dificuldades de outros colegas os chefes estão lidando. Né? Quando a gente está presencialmente, e eu sei que, sei lá, o Claudinho tem um problema porque o Botafogo perdeu,
eu já vou falar com a Dulce, falou, Dulce, eu sei que você está tendo que acolher o Claudinho, pode me deixar tranquilo que eu me resolvo. Agora, se eu não sei como que o Cláudio está, eu vou levar demandas para minha chefe e ela vai ter aí mais demandas para resolver, né? E isso cria um ambiente, né, que vai problematizando tudo. E eu quero registrar que aqui nessa live, né, que a gente fez de forma bem horizontal, bem simétrica, vocês para mim foram muito importantes, mesmo particularmente, porque assim, em outro contexto, com pessoas que eu não conhecesse, talvez essa encenação inicial não tivesse dado certo e a gente tivesse encerrado a live, marcado para outro dia e perdido uma ótima oportunidade, né, de desenvolver toda essa conversa que a gente teve aqui, que para mim foi muito engrandecedora mesmo, também por esse aspecto comportamental de vocês. Então, vou levar para sempre essa experiência aqui e agradecer todas as pessoas que nos viram e que vão nos ver também, né? Esse vídeo, assim que eu conseguir, aí eu vou ter que montar nesse touro aqui, pegar pelo chifre mesmo, e vou baixar esse vídeo, vou colocar direitinho no canal do Cultura Digital, e aí passo para vocês pelo Instagram também os links para a gente poder divulgar. Então, Aldinho, vamos interagir mais pelo Twitter lá, eu vi que você está por lá, a gente vai se falar. Gente, uma ótima tarde, vou ali agora ter que correr para fazer o almoço, né? Tirar aqui a camisa, vamos descongelar o arroz e lidar com as famílias, mas aí sim com todo prazer, e foi isso que a gente teve aqui, gente, um grande momento para mim, de muito prazer. Gente, tchau, tchau. Muito obrigado. E aí vou encerrar a transmissão. O pessoal aqui do JITS fica mais uns 5 segundinhos só para a gente não perder as imagens. Gente, para toda a audiência aí, um abraço. Tchau, tchau. Até. Encerrada a transmissão.